Olá, pessoal! No vídeo de hoje eu venho falar sobre os últimos livros que eu li nos meses de janeiro e fevereiro. E se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like aqui, compartilha com os amigos e se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Chegamos ao vídeo de livros, né? Aquela listinha de livros que eu li durante os 2 meses para atualizar vocês aqui das minhas leituras. Alguns eu até já falei aqui no canal, já fiz até resenha de muitos deles, mas mesmo assim eu trouxe a listinha para vocês saberem quais foram os livros que eu li e quantos livros eu consegui ler nesses 2 meses. Bom, eu li 11 livros no total, só que 2 livros não entram nessa listinha, porque são livros que eu fiz a betagem, eles ainda não foram lançados, mas quando eles forem lançados eu falo deles aqui pra vocês, porque eu amei esses livros. E também vou falar de um livro que eu li em dezembro de 2022, porque eu li esse livro no finalzinho do ano, né? Eu já tinha finalizado minhas leituras do mês de dezembro, já tinha gravado o vídeo para vocês falando sobre as leituras de novembro e dezembro, mas eu até já comentei isso aqui, não lembro em qual vídeo, mas eu já comentei que, como eu tinha tomado minha medicação de esclerose múltipla e tinha que ficar de repouso, eu queria ler alguma coisa e eu comecei a ler esses 2 livros, né? Um vai estar aqui nessa listinha porque eu não finalizei ele em dezembro, finalizei ele agora em janeiro, mas outro eu consegui finalizar em dezembro e aí eu acabei não falando desse livro na lista que saiu no vídeo de dezembro. Então, por isso que eu trouxe ele aqui com uma menção honrosa, porque o livro é maravilhoso. Chega de enrolação e bora pra listinha. Já estou aqui com minha colinha, porque são 10 livros que eu vou falar aqui pra vocês e eu não vou conseguir lembrar de todos, né? Então, fiz uma anotação pra lembrar de falar todos eles, não esquecer nenhum. Bom, o primeiro livro dessa listinha é Os Padrinhos. Os Padrinhos eu achei esse livro no Prime Range, acho que é assim que chama, que é o leitor do Prime, né, igual o Kindle Unlimited, né, pra quem paga o Prime. E aí eu já tava com esse livro na minha lista de desejo há algum tempo, ele é um livro bem baratinho, não lembro o valor dele, mas acho que eu acho que eu já encontrei ele de R$2, mas eu acho que chega ali a ser R$6, R$7 por aí, não lembro ao certo. Eu coloquei ele lá na minha lista de desejos, mas eu nunca comprava o e-book para ler, não tem um livro físico, tá? É só o e-book. E aí no final do ano eu tava ali mexendo na listinha, nas indicações do Prime Leitor, vou falar em português, porque em inglês não dá pra mim, gente. E acabei achando que tinha esse livro grátis para ler, né, para quem era assinante do Prime. E aí eu peguei, na hora que eu vi eu peguei. E outro livro que eu peguei é o que vai estar nessa listinha aqui que eu vou falar lá no finalzinho da lista. E comecei a ler esse livro em dezembro, só que foi o segundo livro que eu comecei a ler depois de ter finalizado minhas leituras, por isso que eu não finalizei ele em dezembro, porque chegou as festas de fim de ano e acabei me dedicando, né, meu tempo ali para meus familiares, para meus amigos que eu tinha ido visitar eles. Então, quando foi em janeiro, foi a primeira leitura que eu fiz, né, que foi finalizar esse livro, e esse livro me surpreendeu assim no nível. Esse livro foi indicação de uma bookstagram, lá no Instagram, eu não lembro qual o perfil dela, mas eu lembro que ela postou, né, fez resenha, fez 5 motivos para ler, um monte de post sobre esse livro e eu adorei. Quando eu vi a resenha dela, eu coloquei na minha listinha. Então eu tava bem ansiosa, mas eu não esperava que fosse ser o livro, assim, um livro maravilhoso. Eu esperava que fosse um livro mais ou menos ali, tá? Mas me surpreendeu muito, porque eu amei esse livro. Amei muito mesmo. Vou dar um pequeno resumo dele pra vocês. Amy e Harry são inimigos, mas eles têm que conviver por causa de seus melhores amigos que namoram. Eles mantêm ali uma certa distância, convivem e tal, quando tem algum evento, quando tem alguma coisa que os 2 amigos convidam eles, mas as coisas pioram um pouquinho mais ali na convivência deles, porque os amigos acabam anunciando um casamento e eles 2 serão os padrinhos. Então agora eles vão ter essa missão de organizar um casamento para os seus melhores amigos. E é nessa organização de casamento que os 2 se aproximam bastante. E aí o cão e gato, né, vai ter ali muita briga entre eles, muita discussão, mas tem uma química ali muito forte que eles não vão resistir. É muito divertido, eu amei demais entender a história deles 2, né, não é só um cão e gato, houve ali um mal entendido, e por isso que a Amy odeia tanto o Harry. O Harry, na verdade, já ficou afim da Amy assim que viu ela, mas por ela dar patada nele, ele achava que ela odiava ele, e ele gostava dessa implicância que tinha ali entre os 2. Então, cão e gato divertidíssimo, eu amei muito, inclusive eu dei 5 estrelas para esse livro e favoritei. O segundo livro que eu li em janeiro foi Casada até Quarto, uma releitura. Esse livro ficou até na minha listinha de releituras, eu fiz um vídeo falando das leituras que eu queria fazer esse ano, e esse livro estava nessa lista, porque eu até falei isso no vídeo, né, eu e minhas amigas estamos lendo a série Noivas da Semana, e como eu já tinha lido esse livro há algum tempo, acho que em 2021,
Eu não lembrava de nada, e aí eu disse, olha, vamos começar a voltar lá pro início, porque eu não lembro do primeiro livro. Então a gente decidiu reler o primeiro livro. Pra mim, né, no meu caso, seria apenas esse livro que eu ia reler, mas as outras estão relendo ali vários livros, porque elas já estavam bem adiantadas na série. E esse livro me surpreendeu, porque na primeira vez que eu li ele, eu gostei dele, tá? Fiz até resenha lá no Instagram. Quem me segue lá no Instagram deve ter visto a resenha. Se você não me segue, vai me seguir. Eu sempre produzo conteúdo pra lá, né? Tem resenha, tem reels. Deixo o link aqui na descrição do vídeo sempre, então vai lá me seguir. Bom, na primeira vez que eu li, eu gostei do livro, mas eu dei ali umas 4 estrelas, tá? Eu achei que faltou uma introdução muito boa pro segundo livro. Não tivemos essa introdução nesse livro aqui, o que me fez desanimar pra ler os outros livros da série. Tanto que eu só comprei esse livro aqui e parei por aqui mesmo. Não comprei os outros livros, e se não fosse as minhas amigas me chamarem pra ler essa série, eu talvez não fosse continuar. Sou bem sincera com vocês, né? Então não era uma série que tava ali na minha meta de leitura, não é uma série que eu tava ali desesperada pra ler, mas as minhas amigas me chamaram, algumas delas já leram a série toda e disseram que amaram, e aí me convenceram, decidi dar uma chance pra essa série, e quando eu reli esse livro, eu gostei mais dele na releitura. Sempre digo isso aqui pra vocês, que a releitura é sempre maravilhosa, porque você se prende a detalhes. A releitura, ela pode ser boa e pode ser ruim, porque você pode amar um livro que você não gostou e pode odiar um livro que você amou. Tem dessas coisas, tá? E nesse caso aqui, eu amei esse livro, mas continuo não dando 5 estrelas pra ele, porque eu continuo com a mesma opinião de que a autora devia ter feito uma introdução dos outros personagens que serão os próximos protagonistas e que aparecem aqui nesse livro. E também eu achei que faltou mais detalhes. O livro é curtinho, como vocês podem ver, mas eu acho que tinha muito aqui pra ser explorado, muito assunto aqui que a autora trouxe que dava mais pra ela escrever mais, dava mais capítulos, dava pro livro ser mais profundo, assim, com relação à vida desses personagens. A gente sabe pouquíssimo sobre eles e é isso que me incomoda. Eu gosto de um livro em que tem muitos detalhes, que os personagens são bem descritos, que você entende as motivações por ele estar fazendo tal coisa. Acho que faltou um pouquinho disso aqui no livro, mas não tem como negar que a química do casal é real. Você consegue comprar ali o romance, você se apaixona por eles, torce por eles. Também tem uma coisa que eu já notei, porque eu já vou ler o terceiro livro dessa autora, né? O terceiro livro da série As Noivas da Semana, que uma coisa que eu percebi é que ela traz sempre um suspense. E nesse livro aqui, na primeira vez que eu li, o suspense me prendeu. A segunda vez eu já sabia, né? Mas eu tinha esquecido quem era o vilão. Então, de uma certa forma, ainda fiquei presa tentando lembrar quem era o vilão da história. E tem isso também nos outros livros. As meninas já me falaram isso e pelo segundo livro que eu já li também notei que tem mesmo. O terceiro livro que eu li em janeiro foi A Garota que Você Deixou Pra Trás e tem resenha dele aqui no canal, tá? Gente, outra surpresa pra mim. Esse vídeo é só de surpresas, porque vocês sabem, eu já falei em muitos vídeos aqui que eu não sou muito fã da escrita da Jojo Moyes, que eu não gostei do primeiro livro que eu li dela e que isso me fez não comprar mais livros e não ler mais livros da autora, né? Que é o livro Como Eu Era Antes de Você, né? Que é adaptado, tem filme, é o maior sucesso, o livro é best-seller, todo mundo ama, mas eu me decepcionei com o final. Eu acho que vai também por a fase que você tá passando, né? Na época que eu li o livro, eu era mais jovem e eu tava no clima de ler romances com finais felizes. Então, por isso que eu me decepcionei. Não é que o final da Jojo Moyes sejam livros com finais tristes. Não, mas são livros com finais coerentes. Acho que hoje eu tô mais madura pra entender isso, né? Que a vida real seria assim. Não é sempre final feliz. E aí, por essa razão, que eu amei esse livro aqui. O final é coerente, tá? Não é triste, não é um final triste. Eu amei demais. Fala sobre a Primeira Guerra Mundial. O livro se passa no passado, né? Durante a Primeira Guerra Mundial, no ano de 1917. E também se passa no ano de 2006. E temos essa ligação de uma história com outra história, tá? E eu amei, principalmente a primeira parte. Eu falei bastante do livro na resenha. Então, se você quer saber mais detalhes, vai conferir a resenha. Eu vou deixar aqui nos cards, certo? O quarto livro que eu li em janeiro foi O Legado e talvez seja uma das minhas decepções literárias do ano. Não sei ainda, porque, né, vai que tem livros aí que eu vá ler que não vai gostar tanto assim. Mas o problema foi comigo, tá? Eu sempre digo isso, que o problema de eu não gostar de um livro é quando eu coloco uma expectativa que o autor não supera essa expectativa minha, não é culpa dele, tá? Ele escreve o livro do jeito que ele quer, não é culpa dele eu não gostar do livro. Nesse caso foi isso que aconteceu, eu tava com expectativa muito alta pra esse livro, e ele é um livro mais assim pra fã, tá? Eu entendo completamente o que a Ellie Kennedy quis fazer, eu adoro ela, amo a escrita dela. Ela quis dar um presente pra gente que é fã da série Amores Improváveis, rever os casais ali, como eles estavam depois do final feliz, e eu amei isso, tá? Mas o livro não é, nossa, uau, que livro
livro maravilhoso. Eu também fiz a resenha dele aqui no canal, vou deixar também a resenha linkada aqui nos cards para vocês irem conferir depois, porque eu falei todos os detalhes, os motivos de não ter gostado, quais as partes que eu gostei. O livro é dividido em 4 partes, tá? Conta a história de cada um dos casais. Então tem a história de Logan, Grace, Hannah, Geralt, Jim e Ali, Sabrina e Tucker, e cada um é numa parte, mas essas partes são interligadas entre si, tá? É tipo uma continuação. Então a gente revê eles juntos, como eles estão, ainda amigos, ainda muito próximos, felizes, porém com os problemas da vida adulta, né, que todo mundo tem. É um livro muito fofinho, tá? É um livro bom, mas não é um livro 5 estrelas também. Não achei que fosse o livro, e da série não é o meu favorito, porque meu favorito continua sendo Jim e Ali. O melhor livro com certeza é o jogo, na minha opinião. Agora vamos para os livros que eu li em fevereiro. O primeiro livro foi Minha Aposta, que eu já falei aqui no canal também, né? Eu amo demais esse livro, adorei, tem resenha. Como eu falei pra vocês, eu acho que tem resenha de quase todos os livros, e os que ainda não tem resenha, ainda vou fazer resenha de alguns, tá? Bom, Minha Aposta já tem resenha aqui no canal. Esse livro é maravilhoso, é da Silvia Meirelles, né, autora nacional, e esqueci de falar isso pra vocês, mas Os Padrinhos também é de uma autora nacional. Eu não lembro o nome dela, mas eu vou deixar, eu sempre deixo a capa, quando eu não tenho um livro físico, né, eu deixo a capa aqui do lado pra vocês verem. E aí na capa tem o nome da autora. Bom, voltando pra Minha Aposta, que é da Silvia Meirelles, a expectativa estava altíssima pra esse livro. E o que eu amo na Silvia é que ela sempre supera as minhas expectativas. Eu coloco as expectativas lá em cima e ela consegue superar isso. Então, não tem como eu não amar um livro dela. Eu sempre digo isso pra vocês. Já é minha autora nacional favorita. Não é nem da autora nacional, né? É minha autora ali, no geral, favorita. Eu adoro a escrita dela. E Minha Aposta não foi diferente. É um age gap, o que eu já não gosto de cara, né? Vocês sabem disso. Mas eu amei, porque foge daquele age gap que a gente tá acostumado a ler, né? Onde o mocinho é o bambambam, é o cara, a mocinha é um zero à esquerda, eles sempre colocam nessa situação, e ela depende do mocinho pra qualquer coisa que ela vai fazer na vida dela. E nesse caso, a Silvia não trouxe assim, tá? O Rodrigo, ele é rico, ele é dono de uma das maiores casas noturnas do país, mas a Antônia sobrevive muito bem sem o Rodrigo, tá? Ela é formada, ela é uma pedagoga, ela ama o que ela faz. Apesar de ter uma família bem complicada, um pai, né, bem complicado, ela foi abandonada pela mãe e é criada apenas pelo pai, que não vale nada. Mas ela consegue se virar sozinha, né? E o pai dela é tão ruim que acaba apostando a própria filha com o Rodrigo. O Rodrigo e o Jair, eles são inimigos, eles brigam desde quando eles eram mais jovens. E tem um motivo, tá, pra ter essa briga. A gente só vai entendendo quando vai ler o livro, tá? A gente entende os motivos do Rodrigo odiar tanto o Jair. O Jair, como eu disse, ele é um crápula, e quanto mais a gente vai lendo o livro, mais a gente vai odiando ele. Só sei que o Jair acaba apostando, o Antônio, e o Rodrigo aceita essa aposta, primeiro por vingança, segundo pra proteger a Antônia, porque ele sabe que nem todo homem que for fazer essa aposta vai tratar a Antônia bem, né? Alguns vão se aproveitar dessa oportunidade. E aí, pra proteger também a Antônia, ele acaba aceitando, mas no outro dia ele se arrepende e vai lá dizer que não quer nada do Jair, que a aposta tá paga e que ele não vai levar a Antônia pra casa dele, né? Que a aposta é isso, ela vai passar 2 semanas com o Rodrigo. Claro que quando ele chega lá, ele já sente uma forte atração pela Antônia, mas por um motivo de que ela é muito idêntica à mãe dela. E a mãe dela foi o ex-grande amor do passado do Rodrigo. E também pela situação ali em que ele encontra a Antônia, né? O Jair não se importando com ela abalada emocionalmente por ter sido apostada, ele acaba oferecendo para que ela vá passar ali uns dias na casa dele e fique longe ali do Jair por um tempo. E ela aceita, né? Como ela mesma diz, já que deram um limão, né? Vamos fazer uma limonada. Então é um age gap bem fofo, romântico. Eu amei demais e tô muito ansiosa pelos próximos livros, porque é uma trilogia, Os Reis da Noite. Então depois vai vir aí o livro do Marcondes e o livro do Felipe, né? São 3 amigos donos de casa noturna, que é o Rodrigo, o Felipe e o Marcondes. Eu tô bem ansiosa, principalmente pelo livro do Marcondes. O segundo livro que eu li em fevereiro foi A Chama Dentro de Nós. Também é outra meta, né, de leitura que eu fiz para esse ano de 2023, que além de ler a série Noivas da Semana, também é finalizar a série Elementos, que é da Brittany C. Cherry, não sei se eu tô chamando o nome corretamente, e eu também já tinha lido o primeiro livro, só que nesse caso, como não tem ligação de um livro para outro, nós não relemos o primeiro livro, estou lendo com uma amiga minha. E esse segundo livro começa maravilhosamente bem, eu amei, porque é um Friends to Love, né, temos ali melhores amigos
que se apaixonam. A Alyssa e o Logan, eles se conhecem desde a adolescência e na adolescência eles acabam se apaixonando. Eles decidem viver esse amor, mas a vida deles é muito complicada. A Alyssa, ela tem um problema com os pais e o Logan também. Apesar de eles terem ali uma certa diferença, né, na questão de classe social, a Alyssa vem de uma família rica, estruturada, o Logan não vem de uma família assim. Na verdade, o pai de Logan é traficante e a mãe é usuária de drogas. E por isso ele também acaba entrando nesse mundo. A Alyssa, ela ama o pai dela, mas o pai dela acaba abandonando a família, né? E a mãe não se dá muito bem com ela, elas brigam bastante. Mas os dois, além de terem um ao outro, eles têm irmãos que são as pessoas ali mais próximas deles, tanto a Alyssa quanto o Logan. E esses dois irmãos, né, vão acabar se apaixonando e namorando, a irmã da Alyssa com o irmão do Logan. Então os dois também acabam se apaixonando, acabam tendo um relacionamento ali, mas depois de uma briga entre eles dois, o Logan acaba sofrendo uma overdose e ele chega ali no fundo do poço, decide aceitar a ajuda do irmão e vai para uma clínica de reabilitação. A Alyssa está determinada a esperar por o Logan, mas o Logan não pretende mais voltar. Outra coisa também é que o Logan acha que se ele continuar na vida da Alyssa, ele só vai fazer ela sofrer. Ele decide ir para reabilitação, não voltar mais para a cidade, não encontrar mais a Alyssa nem ninguém do passado dele, nem a mãe, nem o pai. A única pessoa que ele mantém contato é com o irmão. Quando o irmão vai se casar, né, com a irmã da Alyssa, é que ele tem que voltar para a cidadezinha. E aí é nesse momento em que ele vai ter que encarar ali o seu passado e rever o seu grande amor. E tinha tudo para ser um romance bem fofo, né, até porque a gente entende toda a situação ali do Logan. Ele não tem uma família ali que apoia ele, que ajuda ele. A única pessoa que ele tem por ele ali é o irmão, mas ele começa a errar feio com a Alyssa e é nessa parte que eu não gostei do Logan e também é por isso que eu não dei 5 estrelas pro livro, tá? Mas é uma opinião minha, o livro é muito maravilhoso, muito bem escrito, emocionante. Eu adoro os livros da Brittany porque ela sempre traz isso, né? Ela traz um tema importante, ela discute sobre aquele tema, ela não só joga o tema ali, né? Que nem nesse caso aqui foi as drogas, ela falou bastante sobre isso. Tivemos ali muita reviravolta na vida do Logan, também a Alyssa, ela passa por muita coisa. E além disso, ainda vai ter uma pessoa que eles amam muito que vai ficar muito doente. Então a vida deles não é nada fácil, mas eu acho que o Logan não precisava tratar a Alyssa como ele tratou. Então só por isso que o Logan não entrou pra minha lista de crush literário e também por isso que eu não dei 5 estrelas pro livro, mas é muito maravilhoso. Terceiro livro que eu li em fevereiro, sério, um livro assim que eu amei. Gente, eu só tô tendo ótimas leituras, graças a Deus. São poucos os livros ali que eu leio e que eu não amo, tanto é que vai ser missão impossível fazer uma seleção de apenas 6 livros nesse semestre, porque nos 2 primeiros meses eu já li, assim, livros incríveis, e eu já comecei a ler, óbvio, nós já estamos em março, então eu já tô lendo minha TBR de março, e da TBR de março eu já li 2 livros, e 2 eu já favoritei, então vai ser muito difícil escolher apenas 6 livros nesse primeiro semestre. Bom, O Jogo do Amor e Ódio já tem resenha aqui no canal, falei todos os detalhes que eu achei do livro, tem adaptação, e fiz um vídeo também falando as diferenças, né, do filme para o livro. Então eu vou deixar os 2 aqui nos cards. Eu já falei muito que eu vou deixar vídeo linkado nos cards, então provavelmente eu deixo também aqui na descrição, tá? Quando tem muitos vídeos, né, já tem muitas resenhas, eu deixo sempre aqui na descrição, porque nos cards não cabe. Nesse livro aqui a gente vai acompanhar a história de Lucy e Joshua, que se odeiam no primeiro contato assim que eles têm. Se bater o olho no outro, já se odeiam, mas não é bem assim. O problema é que a Lucy vai dar todo amigável, dar as boas-vindas pro Joshua, e o Joshua não dá atenção à Lucy, não abre o mesmo sorriso pra Lucy, e isso faz com que a Lucy já tenha ódio do Joshua. Joshua, ele é fechado, ele é calado, tímido, nada dele. Na verdade, a gente nem sabe que o Joshua é tímido. No início, a gente acha que ele é o quê? Um orgulhoso, convencido, tipo Darcy de orgulho e preconceito. Mas, na verdade, é que ele é tímido e não sabe como demonstrar o que tá sentindo. E aí, eles começam vários jogos. Começam a se encarar, começam a imitar um ao outro. Tem o jogo do RH, que é quando um pega pesado com o outro e o outro ameaça o RH. É um cão e gato daqueles. Eu amei demais esse livro e eu recomendo muito. Se você não leu, leia. E o filme é maravilhoso. Primeira adaptação que eu assisto, que eu amo assim de cara, sério. As mudanças são pouquíssimas, mas eu falei todos os detalhes nos vídeos. Vai lá conferir depois se você quer saber. O importante é que esse livro é favoritado e eu dei 5 estrelas, tá? O quarto livro que eu li em fevereiro foi Esposa até Segunda, segundo livro da série Noivas da Semana. E, gente, seguimos aí não gostando tanto assim das Noivas da Semana não, tá? Porque o segundo livro não tem uma introdução lá no primeiro livro. Então, a gente não vê as brigas
amigas. Eu entendi que era pra ser um cão e gato, tá? O cão e gato ali entre a personagem Elisa e o Carter. Vamos entender primeiro. Elisa é melhor amiga de Samantha, que é a protagonista lá do primeiro livro. E Carter é melhor amigo de Black, protagonista também do primeiro livro. Então os dois têm que conviver ali, têm que se aproximar por causa desses melhores amigos, tá? Mas acontece que lá no primeiro livro a gente não vê nenhuma interação deles dois. Nenhuma. Então a gente não vê esse cão e gato deles. No segundo livro começa sem um prólogo. Eu acho que se tivesse ali um prólogo mostrando como eles estavam ali nesses 2 anos, porque o livro começa como se tivesse passado 2 anos, a gente entenderia melhor essa relação de Elisa e Carter. Mas não temos isso. Simplesmente começa com eles já dizendo que brigavam muito, né? Que não se davam bem, mas a gente não vê esse detalhe. E aí já começa com a confusão envolvendo Elisa e Gwen, eu não sei se eu tô chamando o nome corretamente, que é irmã do Black. E aí, pra salvar a pele ali das duas, Carter, ele se entra nessa confusão, é uma briga de bar ali. E isso vai parar em todos os jornais e afeta a candidatura dele, que tá concorrendo a governador da Califórnia. Pois é, para ajudar Carter, Elisa resolve participar de uma coletiva de imprensa. Claro que não é isso que Carter quer. Carter resolve que precisa de uma esposa para mostrar para o país que ele é um homem responsável, que ele não vive em brigas de bar nem bebendo. Mas Elisa não aceita a proposta dele. Ele só quer Elisa para ser esposa dele, né? E Elisa não quer casar com ele. E aí Elisa diz, olha, não vou casar, mas eu participo da coletiva de imprensa com você, para contar toda a história, né, a sua versão. Só que essa coletiva de imprensa acaba colocando a vida de Elisa em risco. O motivo é que Elisa tem um grande segredo do passado, que ela não revelou pra ninguém, nem Samantha sabe desse segredo de Elisa. E aí, quando ela aparece, uma pessoa do passado dela pode descobrir aonde ela tá e vir atrás dela. E aí é que começa todo o suspense, porque Carter quer descobrir qual é o segredo da Elisa. Elisa tem que esconder esse segredo. Policiais chegam à casa de Elisa pra monitorar ela, pra proteger ela ali de alguém que ninguém sabe quem é. É muito suspense, mas eu sou bem sincera com vocês, suspense não me prendeu. De cara assim, eu já suspeitei qual era o problema da Elisa, e olha que eu não sou boa nisso, tá? Tanto é que eu já li vários livros policiais que eu faço assim várias teorias que não dão certo. E nesse, minha primeira teoria já foi ali de cara certa. Também quem era a pessoa que estava perseguindo a Elisa já ficou bem claro logo no início, não teve nem suspense com isso. E detalhe, a gente fica o livro todinho esperando que esse vilão, que essa pessoa vá fazer alguma coisa com a Elisa, e no final, quem faz é o vilão que não era o vilão. Entendedores entenderão. Quem lê o livro vai entender o que eu tô falando. Quem não leu vai ler, tá? Porque o suspense, apesar de não ser, nossa, uau, não me prendeu, mas pode prender vocês. Tem muita gente que ama esse livro, tá? Essa série, eu vejo muitos elogios pra ela. Pra mim não funcionou, acho que não consegui sentir verdade no romance de Carter e Elisa, apesar de eu ter adorado Carter, mas pela falta de uma introdução ali da história deles no livro passado, ou até mesmo por um prólogo que resolvesse esse problema. A gente não acreditou no Cão e Gato, eu pelo menos não acreditei no Cão e Gato, tá? Porque a gente não vê esse Cão e Gato, não tem como a gente acreditar nele, né? O romance acontece bem rápido, porque diz que já existia ali uma atração entre eles que também não vimos essa atração. E aí, por essa razão que eu dei apenas 3 estrelinhas pro livro, gente. E eu que sou uma pessoa boazinha, que não dou menos de 4 estrelas no livro, mas não foi tudo isso, eu quase não finalizo o livro, não me prendeu. Não sei se é porque eu tava de ressaca literária, pode ser que fosse esse o motivo, mas até que o livro me ajudou a sair da ressaca literária. Depois que engatou a leitura ali nos 40% do livro que eu tava lendo no Kindle, depois dos 40% ali eu consegui me prender à história. E aí fluiu, até que o final é bem bonzinho. E detalhe, deixa engatada a história do terceiro livro, que agora esse sim eu estou ansiosíssima para ler, porque o segundo livro já começa o romance do terceiro livro. Eu não vou dizer pra vocês, vai que é spoiler, né? Não vou dizer. Então leia a série pra vocês entenderem. Quinto e último livro que eu li em fevereiro foi Sol em Júpiter, também de uma autora nacional, Lola Salgado, e eu não esperava amar tanto esse livro. Esse livro foi um presente da minha amiga, ela me deu no final do ano, e ela me disse, olha, talvez você não goste tanto, porque tem um triângulo amoroso, então não sei se você vai gostar, espero que goste. Gente, eu amei. Sério, eu amei. Até coloquei na resenha que eu escrevi, ainda não postei no Instagram, ainda não fiz a resenha aqui no canal, mas eu vou fazer, tá? E eu não sabia que eu precisava desse livro, porque é muito fofo, muito coração quentinho. A história aqui da Sol,
que é conhecida como Juba, é muito maravilhosa. Eu não vou dar detalhes, porque eu vou gravar a resenha, e na resenha eu dou todos os detalhes pra vocês. Mas só digo uma coisa, é muito fofo, muito coração quentinho, e eu recomendo muito esse livro. Se você não leu ainda, leia, vale muito a pena. 5 estrelas e favoritado. E por último, eu vou falar aqui sobre O Amor e Outras Coisas, que foi o livro que eu li lá em dezembro, e aí acabei não falando no vídeo de dezembro, como eu falei lá no início do vídeo. Bom, aqui é a história de Mance e Elliot, não sei se eu estou chamando o nome corretamente, tá? Eles são melhores amigos. No passado, o Elliot, ele representava, assim, tudo pra Macy, mas uma confusão muito grande, assim, não é nem só uma confusão, uma briga ali entre eles dois e uma tragédia acaba separando eles completamente. Macy foge de Elliot, some, desaparece, não dá mais notícia, não atende mais o telefone quando ele liga. Simplesmente eles perdem o contato. Depois de muitos anos, Macy agora é uma médica, né? Eles acabam se encontrando no café ali, perto do hospital onde ela trabalha. Macy tenta fugir dele, mas ele vai atrás dela. E esse encontro acaba fazendo com que os dois se reaproximem. E muita coisa do passado vai vir à tona. E a gente vai entender por que a Macy fugiu do Elliot. Porque que ela desapareceu da vida dele. E se o Elliot tem ou não culpa por isso, porque ele se sente culpado por tudo que aconteceu, né, por a separação ali entre a Macy e ele. É um livro, assim, maravilhoso, eu amei. Esse livro estava na minha lista também há muito tempo, e eu nunca comprava porque eu queria o físico, né, mas estava bem caro, ainda tá, muito caro, acho que se não me engano tá mais de R$40 o livro, e eu tava ali esperando o preço baixar. Ainda quero ter ele físico na minha estante, porque eu amei demais, e vocês sabem, quando eu amo um livro, eu quero sempre ter na minha estante. Mas aí eu vi lá no leitor do Prime, do mesmo jeito que eu vi os Padrinhos, e peguei logo. Eu disse, vou aproveitar essa oportunidade e vou ler logo esse livro pra ver se ele é tudo isso que eu acho que ele vai ser. Detalhe, nunca tinha lido nenhuma resenha sobre o livro. A única coisa que me chamou a atenção foi a capa e a sinopse que eu li quando eu coloquei lá na minha lista de desejos da Amazon. E aí eu fiquei assim, louca pra ler o livro. E quando eu li, eu amei, me apaixonei, li bem rápido, pense, li assim em um final de semana, se eu não me engano, que eu finalizei esse livro, porque foi quando eu tava com os efeitos colaterais da medicação, e aí eu tinha que ficar quietinha, deitada, e aproveitei pra ler. Maravilhoso, 5 estrelas, favoritado. Uma pena que eu não finalizei ele em dezembro, pra ele ir lá pra minha listinha de favoritos de dezembro, né? Mas eu já trouxe ele aqui em janeiro, já coloquei ele na minha listinha de janeiro, porque provavelmente ele vai entrar na lista de favoritos desse ano. Não sei como eu vou fazer essa lista de favoritos. Como eu falei pra vocês no início, até agora eu só li livros maravilhosos. Bom, gente, era isso que eu tinha pra falar pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessa listinha. Se vocês gostaram, não esquece de deixar seu like aqui. Comenta qual desses livros você já leu, qual desses livros você ficou com vontade de ler. Compartilha esse vídeo com os amigos e se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Nos vemos nos próximos vídeos.